E se a melhor forma de aprender inteligência artificial fosse usando a própria inteligência artificial, parece meio coisa de filme, né? Mas é exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Vamos entender como uma IA pode virar tipo um tutor particular para ensinar um dos assuntos mais complexos que existem hoje na tecnologia. Então a grande pergunta é essa, né? Será que um chatbot, modelo de linguagem, consegue mesmo ser um mentor para assuntos tão cabeludos como robótica e machine learning? É um labirinto de conceitos, de código, de teoria. Será que dá conta? Bom, é isso que a gente vai descobrir juntos. Para entender isso, a gente vai passar por uma jornada de 6 passos. Primeiro, como transformar a IA num copiloto de estudos. Depois, como construir uma base de aprendizado sólida. Aí a gente vai juntar teoria e prática, colocar a mão na massa com projetos e, claro, ver como usar tudo isso para alavancar a carreira. E, por fim, uma reflexão importante. Qual o nosso papel no meio de tudo isso? Beleza, vamos começar então. O primeiro ponto é, na verdade, uma mudança de chave na nossa cabeça. A gente precisa parar de ver o ChatGPT como um chatbot qualquer e começar a enxergar ele como um parceiro de estudos de verdade, sabe? Um copiloto. Tá, mas o que é o ChatGPT, afinal? Ele é o que a gente chama de modelo de linguagem grande, ou LLM na sigla em inglês. Imagina só, ele foi treinado com uma quantidade absurda de texto da internet. É texto que não acaba mais. E por causa disso, ele aprendeu a entender e a gerar respostas de um jeito muito parecido com o ser humano. Na prática, é como ter um especialista em praticamente qualquer assunto ali disponível para conversar 24 horas por dia. Certo, agora vamos para a parte que pega muita gente: construir a base. Aprender uma área técnica, especialmente IA, pode ser sufocante. É tanta informação, tanto curso, tanto artigo que a gente nem sabe por onde começar. E é exatamente aqui que o nosso copiloto de IA começa a mostrar para que veio. Pensa nele como um filtro super poderoso. Em vez da gente ficar se perdendo em um mar de abas abertas no navegador, dá para pedir direto para ele: me lista os melhores cursos. E ele vai trazer, por exemplo, o clássico do Andrew Ng. Ou, quais os artigos mais importantes da área? E pum, lá vem o Attention is all you need. Ele acha tutoriais, repositórios de código no GitHub para iniciantes. E o mais legal, ele pode até ajudar a gente a encontrar um nicho específico para focar. Isso economiza um tempo, um tempo absurdo. E o mais incrível é que não para por aí. Não são só listas soltas. Com os comandos certos, a IA monta um plano de ação de verdade. Olha só este exemplo. Um roteiro de um ano inteirinho para um estudante de visão computacional. Repara como cada mês tem uma meta, clara, realista. Em janeiro, aprende o básico. Em abril, já está fazendo o primeiro projeto. É um passo a passo. E o melhor de tudo, isso é totalmente personalizável. Dá para adaptar para qualquer objetivo. É por isso que ele deixa de ser uma ferramenta de busca e vira um verdadeiro planejador de carreira. Ok, plano na mão. E agora? Agora é hora de botar a mão na massa. É hora de sair do campo das ideias, dos conceitos abstratos e transformar tudo isso em habilidade de verdade, em código que roda. Vamos pegar um exemplo básico: aprender a programar em Python, que é fundamental para essa área. A IA pode montar um guia passo a passo, tipo esse aqui. E olha que interessante, ele não foca só na teoria. Desde o começo ele já fala: construa um projeto simples. Faz uma calculadora, por exemplo. É essa mentalidade de aprender fazendo, sabe? É uma estratégia super bem estruturada para quem está começando do absoluto zero. Tudo bem, aprender a sintaxe de Python é uma coisa. Mas e quando a gente chega naquelas teorias mais pesadas? Aqueles conceitos que dão um nó na cabeça? Tipo, o que diabos é uma rede neural convolucional, uma CNN? Se a gente for no Google ou num livro, provavelmente vai achar uma definição tipo essa: uma classe de redes neurais profundas com camadas de convolução, ativação e pooling. Tá, tecnicamente tá certo, mas ajuda a entender? Pra mim, não muito. É bem abstrato, né? Agora, olha a mágica acontecendo. A gente pede para a IA explicar o mesmo conceito, só que como se fosse para uma criança de 6 anos. E a resposta é essa analogia do quebra-cabeça. De repente, aquele conceito técnico vira uma coisa super intuitiva. Essa ideia da pequena janela que desliza sobre as peças, cara, isso é genial, pega a essência da coisa. É aí que está o grande poder deste tutor de IA. Ele consegue ajustar a complexidade da explicação para qualquer pessoa, para qualquer nível. Beleza, a gente entendeu a teoria, aprendeu a programar, mas na área de tecnologia, o que fala mais alto são os projetos. É nos projetos que o conhecimento vira algo real, algo que a gente pode mostrar. Para ilustrar, vamos pegar um exemplo clássico, quase um Hello World do Machine Learning. Construir um sistema que olha uma foto e diz se é um gato ou um cachorro.
E o legal é que a IA pode mostrar que não existe um único jeito de fazer isso. Ela pode comparar abordagens. Olha a diferença crucial aqui no passo 2. No pipeline de Deep Learning, o modelo aprende as características sozinho. Já no divisão computacional mais tradicional, alguém precisa fazer a extração manual de características. Sacar essa diferença antes de escrever a primeira linha de código é uma vantagem gigantesca. E na hora de escrever o código mesmo, ele também é um baita assistente. Esse slide aqui é um exemplo perfeito. Olha o antes, um monte de código repetido, meio bagunçado. Aí a gente pede para ele otimizar e olha o depois. Ele criou uma função limpinha, organizada, reutilizável. Isso não só deixa o código melhor, como ensina na prática como programar de um jeito mais profissional. Beleza, já temos o conhecimento teórico, já temos projetos para mostrar no portfólio. Qual o próximo passo lógico? A carreira, né? E sim, pode apostar que a IA também pode dar uma força e tanto nessa hora. Olha só que prático. Com um comando bem detalhado, falando da experiência, da formação e da vaga, o ChatGPT gera um rascunho bem decente de uma carta de motivação. É claro que a gente precisa revisar, dar um toque pessoal, mas só de não ter que começar do zero, de encarar a página em branco, isso já economiza um tempo precioso. E não é só isso. A preparação para a entrevista pode ser completa. A IA vira uma espécie de coach particular. Dá para pedir para ele gerar perguntas técnicas, aquelas mais comuns, ou até perguntas de RH, talvez específicas da empresa. Ele pode analisar a descrição da vaga e dizer, olha, talvez você precise reforçar este ponto aqui. E ainda dá dicas de como apresentar seus projetos de um jeito que brilhe os olhos do recrutador. E tudo isso nos leva ao nosso último ponto. E talvez o mais importante de todos. Como uma ferramenta tão poderosa na mão, fica a pergunta: qual é o nosso papel nisso tudo? Porque é essencial lembrar, a IA é a ferramenta, não o mestre. E aí vem a pergunta de $1 milhão é que todo mundo está se fazendo. Uma ferramenta que gera código, explica a teoria, planeja a carreira, ela vai tomar o emprego dos programadores, dos engenheiros? Olha, a resposta, ao que tudo indica, não é a substituição, e sim parceria. Este slide mostra bem isso. De um lado, as forças da IA, velocidade, escala, achar padrões, gerar código, coisas que ela faz muito, muito rápido. Do outro, o que é nosso, o que é humano, pensamento crítico, a habilidade de entender e definir o problema, a criatividade de fazer as perguntas certas e, o mais importante, o julgamento final. Uma coisa complementa a outra. É uma simbiose. Essa citação aqui resume a história toda de forma perfeita. O coração do trabalho de um dev, de um engenheiro, não é digitar código, é resolver problemas. E ferramentas como o ChatGPT não tiram essa habilidade da gente. Pelo contrário, elas amplificam. A gente vira um solucionador de problemas com superpoderes. A ideia não é que vamos nos tornar obsoletos, e sim muito, mas muito mais eficientes. E, para fechar, fica aqui uma reflexão final. Se a IA pode nos ensinar praticamente qualquer coisa, se ela nos dá o como de bandeja, qual passa a ser a habilidade humana mais importante que a gente precisa cultivar? Talvez seja a curiosidade de fazer a primeira pergunta, a criatividade de imaginar soluções que ninguém pensou ainda. E, claro, a sabedoria para usar todo esse poder de forma ética e que realmente ajude as pessoas.